para vocês saberem o que a gente planejou, né? A gente planejou para hoje, nesse tempo que a gente vai estar junto aqui, um primeiro momento aí de boas-vindas e centramento, né? Aí depois disso, a gente vai ter uma apresentação do Parsful 21, que a Carol Vermelho vai fazer, e também rapidamente a gente fala o que é essa comunidade de realizadores inquietos, da qual vocês estão sendo convidados a fazer parte. Depois a gente vai ter um papo com a Raquel Balseiro, que é uma pessoa especialista em gestão de comunidades. E a gente vai falar, né, Bernadette vai trazer o que é essa comunidade na prática, o que a gente já programou, planejou para este ano e o que mais são as outras oportunidades e possibilidades que a gente acredita que podem surgir a partir dessa interação. E aí, no final, né, para a gente encerrar o nosso programa, como que pode, o que a gente precisa fazer e como passar a fazer parte da comunidade. Ok? Então, para que a gente esteja aqui, é um grupo muito grande de pessoas, e todo mundo saindo de alguma coisa e chegando em alguma outra, eu vou começar o nosso encontro com centramento, que a gente sempre faz aqui. Então, eu queria pedir para todo mundo, né, se sentar com pés, pernas e braços descruzados, na medida do possível deixar a coluna ereta e desencostada do espaldar por alguns minutos. E aí começar a inspirar, essa respiração inspirada na minha querida Roberta do Behat, que está aqui, que eu já vi que entrou. Inspirar pelo nariz em 4 a 5 segundos e também expirar pelo nariz em 4 a 5 segundos, se você ficar confortável de fazer isso de olho aberto ou fechado, como você quiser. Mas é importante que nessa respiração você comece a notar como é que está o seu corpo, como é que você está chegando aqui ao final desse dia. E à medida que você for inspirando, nota o seu abdômen se expandindo. Quando você inspira, nota que ele retrai um pouco. Vai percebendo esse movimento. Sente seus pés no chão. Imagina que tem um fio puxando o topo da sua cabeça lá para o teto, alongando as suas vértebras, te deixando presente, inteiro. Vai se conectando com o momento que você recebeu esse convite, ou que você leu numa rede social. O que foi que te conectou? O que foi que te trouxe para esse momento? O que foi que brilhou seu olho e te fez dedicar um final de dia frio, aqui pelo menos no Hemisfério Sul, para estar aqui conosco? Vai se conectando com esse sentimento. Enquanto vocês percebem a presença do seu corpo físico e da sua intenção aqui, eu vou ler um poema. Gostaria só que vocês se conectassem com o som da minha voz. Kátia, Mudo. sem querer você entrou no mudo aqui, que eu fui admitir e apertei você no mudo. Desculpa, querido, vai ter que começar de novo. Ok? Eu peço para que todo mundo continue onde estava, né, conectado com o seu sentir e com a sua intenção. E eu vou ler um poema, brevemente, que é um poema que está conosco desde o início do Parse. O ser universal todo está diante de nós, assim como a pedreira diante do mestre de obras. Tudo fora de nós é só elemento. Aliás, permito-me também dizer que tudo em nós. Mas no fundo do nosso íntimo existe essa força criativa capaz de originar o que precisa vir a existir.
não nos deixando repousar e nem descansar, até que de uma ou de outra maneira o tenhamos revelado fora de nós ou em nós mesmos. Eu vou ler mais uma vez. O ser universal todo está diante de nós, assim como a pedreira diante do mestre de obras. Tudo fora de nós é só elemento. Aliás, permito-me dizer também que tudo em nós. Mas no fundo do nosso íntimo existe essa força criativa capaz de originar o que precisa vir a existir, não nos deixando repousar e nem descansar, até que de uma ou de outra maneira o tenhamos revelado fora de nós ou em nós mesmos. Bem-vindos e bem-vindas agora, por inteiro. E eu vou pedir para Carol Vermelho, que tem algumas Caróis nos nossos arranjos, para que ela apresente o Parcel 21 para quem aqui ainda não conhece. Obrigada, Obrigada, Carol. Kátia. Boa noite, pessoal. Para a gente é uma alegria ver esse monte de câmerazinhas aqui, de imagens de vocês chegando. Há um tempo atrás a gente fez uma visualização de futuro, no dia que a gente estava começando a criar, e uma das coisas que a gente imaginou foi esse evento de lançamento, assim, com tantas carinhas, e se tornou realidade, né? Então, estou muito feliz de estar trazendo isso aqui. Eu acho que, assim, aqui tem gente que já esteve em eventos do Parsifal, outros que não, que estão vindo para falar Parsifal pela primeira vez. E antes de contar a história, a nossa história, eu queria colocar, que a Bernadette colocasse para a gente um vídeo de um dos nossos idealizadores, né? Quem trouxe o impulso inicial, junto com a Meire Inoue, que é o Sérgio Rezende. Eu acho que eu vi o Sérgio entrando por aqui, então estou super feliz que ele está aqui com a gente. E nós vamos colocar um vídeo dele já bem antiguinho, contando o que é Parsifal 21. Quem é Parsifal 21? Bê, você pode colocar o vídeo para gente? As pessoas me perguntam por que Parsifal 21. Parsifal é um cavaleiro da Idade Média que ganha muitas batalhas e um dia ele se torna cavaleiro da Távola Redonda, portanto cavaleiro de Arthur. Mas ele sente que tem algo mais a buscar ainda, algo mais a conquistar. E ele então segue a sua jornada, fica 5 anos perdido na floresta e finalmente encontra o castelo do Graal e por fim se torna o rei do Graal. Para nós essa é uma metáfora do que acontece hoje no mundo dos negócios. Equivalente ao cavaleiro da Idade Média, para nós hoje as pessoas que dirigem negócios são os cavaleiros da época que vivemos. E nós percebemos também que tem muitos desses cavaleiros, muitos desses empreendedores que chegam a um determinado momento e que percebem que tem algo a mais que querem fazer, tem uma contribuição que ainda não deram e que querem dar para o mundo. São esses os cavaleiros do século XXI. Então, por isso que nós chamamos de Parsifal 21. 21, então, se refere a esse empreendedor que, através da direção dos seus negócios, busca contribuir para o mundo no século XXI. Muito legal, muito obrigada. Então, foi com esse olhar, né, de cavaleiros do século XXI, que em 2014, Meire e Sérgio, ainda lá dentro do ecossocial, quando eles estavam lá dentro, tiveram essa ideia, né, da construção de colocar essa iniciativa do mundo, que era o Parsifal 21. E foi muito legal, eu quero mostrar aqui daqui a pouquinho um slide para vocês, que eles construíram uma jornada de 30 passos, e muito sonhadora, muito inovadora, muito à frente do seu tempo. Só um pouquinho que eu vou passar essa programação aqui da Kátia. E então,
aquele desenho ali, aquela imagem, foi a primeira imagem que eles construíram do que o Parsifal ia ser, né? Uma jornada de transformação para esses cavaleiros do século XXI, né? Esses empreendedores que têm um desafio muito grande. E aí não conseguiram muito levar para frente, entenderam que talvez tivesse muito vanguarda. O Parsifal sempre foi isso, vanguarda, sempre esteve à frente do seu tempo. E nessa hora eles não conseguiram emplacar muito, que esses 30 meses ficou meio que inviável. E aí o Parsifal já rapidamente se adaptou, né? O Parsifal tem esse princípio, né, de se adaptar rápido, de agir conforme as oportunidades surgem. E aí transformou todos esses 30 meses em trilhas paralelas. E começou a fazer diálogos, jornadas, galpão, várias atividades, já em 2015. Em 2016, com a primeira jornada internacional, que acho que foi para o Chile, começou a chegar muita gente, e aí o PAS começou a se tornar uma rede de profissionais. Também teve, nesse período de 2016 a 2019, colocou no mundo a Rede Dinheiro e Consciência, que se transformou na TRE. Hoje o Sérgio está à frente da TRE, junto com o Marcos Pedotti, um time incrível, continua muito parceiro, mas é um filho que o Parsifal colocou no mundo, né? Nasceu dentro do Parsifal. Em 2020, a gente fala que teve a segunda metamorfose, a gente se transforma, sai do O Cavaleiro, O Parsifal, para a Associação Parsifal 21. Então, 20 pessoas falam sim em 2020, nessa necessidade de trazer um pouco mais de concretude, porque até então vinha todas essas atividades sendo feitas de forma voluntária, e aí a gente entendeu que precisava trazer uma instituição para o mundo, né? Então, nasce a Associação Parsifal 21. E agora, em 2024, nesse momento de transformação que a associação vem fazendo, a gente cria arranjos. Eu vou contar para vocês como é que é esses arranjos, como é que a gente está se organizando para ir para o mundo. Então, o Parsifal, vou trazer alguns resultados, estava fazendo muita coisa e a gente achou que precisava declarar todas essas coisas em grupos, agrupamentos de atividades. E nesse momento nasce a escola, com a formação de mentores, ano passado, que foi, assim, foi um passo muito importante, né, liderado aí pela Meire, pela Leia, pela Juliana e pela Carol Raposo. Então, com essa necessidade que a gente teve, a gente se encontra, né, anualmente para fazer o nosso encontro de planejamento e desenvolvimento, a gente achou que precisava dessa nova forma de se colocar no mundo, dividindo em arranjos para que dá um pouco mais de clareza do que a gente estava querendo colocar no mundo. Então, hoje, a gente está organizado da seguinte forma: a gente tem uma frente de desenvolvimento territorial, uma frente de consultoria, uma frente de escola, e hoje vem para o mundo a frente de comunidade, que é a origem do Parsifal, né, numa oitava acima. Né? Estamos num momento diferente e querendo trazer toda essa origem de como o Parsifal surgiu, como uma rede, como várias atividades, uma jornada onde a gente se encontra e se conhece, no formato de comunidade. Só para vocês terem uma ideia, o que a gente fez ao longo desses 11 anos, aí mais de 40 diálogos, mais de 20 jornadas, Egito, Chile, São Paulo, Recife, Rio de Janeiro, Miringuava, já fomos para Santa Rosa de Lima, acredito que poucos saibam a existência dessa cidade, tem 5.000 habitantes. Foi uma jornada incrível com empreendedores de um desenvolvimento territorial. Apoiamos mais de 300 líderes empreendedores em cocriação, principalmente na época da pandemia, mas também depois nos desenvolvimentos territoriais. A pandemia foi um momento muito importante para nós do Parsifal, onde nós colocamos e apoiamos muitos empreendedores na época da pandemia. A gente tem 3 programas de desenvolvimento territorial acontecendo. Nós estamos expandindo o desenvolvimento territorial em parceria com a Fundação Clube Boticário para outras regiões do movimento Viva Água. Nós estamos na 3ª turma de formação de mentores e nós temos aí pelo menos 10 projetos de consultoria. Então, o Parsifal já vem realizando muito e quer realizar mais e de forma aberta com todos que estão aqui.
Kátia, acho que você queria contar um pouco do qual é o Sim. convite hoje, né? Bom, depois de tudo isso que a Carol falou, acho que a gente não precisa nem explicar muito por que que a gente se coloca como realizador inquieto, né? De fato, nós somos realizadores. A gente fez e continua fazendo muita coisa. Mas tem uma coisa muito importante no nosso agir, né, que ele é sempre permeado pelo pensar e pelo sentir. Então, nós somos esses realizadores inquietos, que a gente segue realizando, como diz esse poema que eu li no início do Goethe, né? Que a gente não se aquieta até que a gente tenha originado o que a gente acredita que precisa vir a existir. Mas sim, esse nosso agir, ele traz essa inquietude, esse ativismo de quem sabe que não pode aceitar o estado de coisas que a gente está experimentando. Mas o que a gente percebe é que esse nosso ativismo, e isso tem a ver com Alan Capra e o Assunto que nos acompanham, o nosso ativismo é um ativismo delicado, que convida a gente a ver e trabalhar internamente o que a gente precisa trabalhar para que a gente se torne o que a gente quer ver no mundo. Então, não é um ativismo agressivo, mas é um ativismo delicado. E a gente percebe, né, que esse estado de coisas que a gente está experimentando e que provavelmente uniu todos vocês aqui em torno dessa conversa, é um lugar do complexo, né? Ontem eu fiz um post falando sobre isso, trazendo esse olhar do Morin, né, que fala que complexidade não é o caos, mas a união do diverso. E a partir desse olhar, né, não do caos, mas de um lugar delicado de ação e de trazer diversos, que a gente acredita que pode operar em comunidade e buscar novos patamares. A gente sabe que o nosso propósito ele é grande, e que ele deve ser muito parecido, muito próximo de muitos de vocês. Então, hoje a gente convida, né, cada um de vocês para estar conosco na construção dessa comunidade de maneira ampliada. Pode passar, Bê, porque a gente sabe que é ativista delicado, né? Mas a gente tem esse jeito de se olhar, de sempre olhar, de olhar para si e de olhar para o mundo, mas a gente entende que para movimentar o nosso propósito, a gente precisa de muito mais gente. Pode mais um, B. E a É a empatia Carol, nesse tá? Que tá sentido. passando para você. Ah, então tá bom. A gente vai passando, a gente vai sempre junto. A gente sempre se apoia. Então, a gente trouxe essa imagem de fogueira que tem permeia muitos dos nossos encontros, né? E a gente quer partilhar com vocês esse sentido vivo de comunidade, né? Que para nós tem esse cuidar como essência. E o que a gente quer criar aqui na comunidade Realizadores Inquietos é um tempo e um espaço extraordinário. E nesse tempo e espaço extraordinário, que a gente possa aprender juntos, que a gente possa se inspirar e ser inspirado, que a gente possa trocar e especialmente que a gente possa realizar, né? Isso vai além de um lugar só de troca, mas de um lugar de realização também. Mais fácil. E eu queria ler para vocês o nosso manifesto antes de passar para uma pessoa especial que a gente convidou para estar aqui conosco. Então, nós aqui, na comunidade de Realizadores Inquietos, acreditamos no poder transformador da colaboração. Movidos pelo desejo de fortalecer a economia de impacto, criamos essa comunidade onde inquietação se traduz em realização. Nós somos um espaço para conectar e colaborar, no qual cada indivíduo em seu papel pode se reconhecer, compartilhar experiências e co-construir um ambiente seguro. Sabemos que cada conexão feita e cada experiência compartilhada fortalece o nosso movimento e nos aproxima de um futuro mais próspero e mais sustentável. Então, se vocês já estão se identificando com o que a gente está partilhando até agora, a gente pede para vocês continuarem, porque vem muita coisa legal no próximo slide e na próxima pessoa. Nós, estudando esses assuntos, né, da questão da colaboração, da comunidade, a Bernadette nos apresenta a Raquel Balseiro, que vai trazer para a gente referenciais conceituais e também práticos, né, do que são comunidades e como a gente pode construir comunidades saudáveis, né? Tem 5 elementos que a gente olhou, e depois a gente partilha esse material com vocês, do Community Living, que é um material aberto, que ele traz alguns elementos que são fundamentais para a gente construir comunidades saudáveis, né? Um deles é a rede, que a gente já tem uma rede, mas a gente percebe que só a rede em si não é suficiente, que a gente também precisa do fogo, dos ritmos, de círculos e de uma espiral
que nos ajude a entender qual é a nossa jornada individual e a nossa jornada coletiva junto. E aí, pode avançar. A Raquel, que está aqui conosco, é uma grande especialista e gestora de comunidades. Ela é doutora em gestão do conhecimento, ela é professora, pesquisadora, engenheira, administradora, e ela tem uma grande experiência em facilitar a comunidade e entender como é que esses grupos que têm intenções potentes comuns podem evoluir na direção de realizações grandiosas. Então, queria convidar a Raquel, né, para agora tomar a palavra e seguir apresentando o que a gente preparou para o grupo. Obrigada, Kátia. Queria agradecer muito a esse convite, feito pela Bernadette, que é uma pessoa de quem eu sou muito fã. Também estou muito feliz de estar aqui com você, com a Carol, com a galera. Já vi algumas pessoas aí conhecidas aí no grupo, né? E pode manter, por favor, na apresentação, Carol. Eu, durante muito tempo, trabalhei aqui dentro da organização da qual eu faço parte, né, a Petrobras, trabalhando no desenvolvimento das comunidades de prática, né, que são um tipo de comunidade e que a gente costuma desenvolver dentro das organizações e que se assemelham de uma certa medida nas comunidades geográficas, nas comunidades de interesse, mas não são a mesma coisa, né? As comunidades de prática, ela tem uma característica que é a intencionalidade ao gerar, né, algum tipo de conteúdo, item de conhecimento. Gente, eu parei de ver todo mundo, engraçado. Vocês me destacaram aqui, mas eu queria continuar vendo vocês. E aí, assim, a comunidade ela tem essa semelhança com essas outras comunidades, mas ela também tem as suas características que a definem. Então, eu trouxe aqui alguns pontos muito breves para falar para vocês, né, o que são as comunidades, mas conversando com a Kátia mais cedo hoje, eu fiz questão de deixar claro que eu estava trazendo a minha definição, porque eu achei que mais importante até do que ser uma facilitadora de comunidades, eu queria participar de algumas comunidades para entender como que elas funcionavam. E aí, durante a pandemia, eu me envolvi com uma série delas, né? E fui vendo que as comunidades elas precisam ser espaços para tecer relações, né? O que tem muito a ver com aquela imagem que a Kátia já trouxe, né, do modelo que a gente está usando como referência, que são as relações, né, as conexões que a gente estabelece dentro dessas comunidades, porque aí faz sentido firmar compromissos, agir com intencionalidade para nutrir esses afetos, esses conhecimentos que a gente vai gerar, essas ideias que a gente vai desenvolver, construir essa jornada juntos, né? Aprender e empreender juntos, mudar as nossas narrativas, né? Construir futuros diferentes, né? Cocriar esses futuros e experimentar novos negócios, novas intenções. Então, uma comunidade é um espaço muito amplo, mas ela é permeada por intenção, né? Olhando o que os grandes pesquisadores falam sobre comunidades, né, a gente vem estudando alguns especialistas, a gente vê que elas têm três características básicas, né? Toda comunidade de prática, né, ela tem que ter um domínio em torno do qual a gente se organiza, né? E muitas vezes está associado a um conhecimento, e isso que vocês mostraram que vocês já vêm fazendo, que vocês vêm desenvolvendo pessoas, vocês vêm desenvolvendo conteúdos, publicando livros, então isso tem uma história muito clara para todo mundo que está acompanhando o trabalho do Parcival, né, da comunidade Inquietos. Tem a característica de
envolver pessoas, né, dentro de um determinado grupo, e pessoas que têm competências específicas, e tem a prática propriamente, que é o mecanismo pelo meio do qual a gente se desenvolve, a gente realiza, a gente segue essa jornada, né? Vamos ver como é que isso funciona. O domínio. Próximo slide, por favor. Então, a comunidade é mais do que um clube de amigos, né? É mais do que uma rede de conexões, é mais do que um grupo de WhatsApp no qual você vai fazer uma pergunta e alguém vai te ajudar com alguma coisa, vai te mandar um arquivo, né? Ela normalmente tem uma identidade definida e essa identidade ela está relacionada a um domínio de interesse que é compartilhado por todo mundo que está ali, que resolveu estar ali, que resolveu aderir àquele grupo, né? Então, essa adesão, ela implica num compromisso com esse domínio e com a competência que a gente vai oferecer para o grupo, e que vai nos distinguir enquanto membros dessa comunidade e não de uma outra comunidade qualquer. Então, se eu estou aqui, é porque eu tenho algo para agregar e eu estou oferecendo para a comunidade uma competência que eu não ofereceria em uma outra, em um outro grupo, em uma outra relação. E isso está associado à comunidade em si, né? Que é a próxima característica, né? Então, quando a gente persegue nosso interesse nesse domínio, né, a gente acaba se envolvendo em atividades, discussões conjuntas, ajudando uns aos outros, compartilhando informações e construindo relacionamentos que vão nos permitir trilhar essa jornada, né? A gente vai conseguir aprender uns com os outros, justamente porque nós estamos aqui, porque nós escolhemos estar na comunidade. E, por fim, a terceira característica, que é a prática, né? Que é justamente o fato de que, para estarmos onde estamos, a gente tem que desenvolver um repertório compartilhado de recursos. E aí isso está associado às experiências que a gente vai construir, né? Muitas vezes experiências que vão ser puxadas pelos líderes da comunidade, as histórias que a gente vai tecer, né, ao longo dessa trajetória, as ferramentas que a gente vai usar, as maneiras como a gente vai abordar os problemas recorrentes, enfim, um conjunto de práticas compartilhadas que vão depender de tempo e de uma interação que é sustentada. Por isso que é tão importante a gente ter a liderança da comunidade sustentando e conduzindo o desenvolvimento do grupo. E aí isso se conecta, né, com esse modelo que a gente está trazendo aqui, que pode soltar tudo, Carol, que tem os 5 elementos, né, que nos ajudam a desenvolver essas comunidades saudáveis. Então, assim, se a gente for olhar esses 5 elementos, a gente vai ver o que é necessário para a comunidade se sustentar ao longo do tempo. Então, primeiro a gente tem que entender qual é o nosso propósito, né? Quais são as possibilidades que nos unem? É o fogo, né? Por que a gente está atuando aqui junto? Por que a gente está aqui hoje, numa terça-feira, às 6 horas da tarde, né? Se conectando, se falando, né? O que está juntando esse grupo? Depois a gente tem a rede, né? Que relações que a gente vai construir aqui que vão nos manter conectados, né? Que vai ser justamente aquilo que vai ser o start, que vai fazer, pô, eu quero estar nesse encontro, seja ele presencial, seja ele virtual, porque eu vou encontrar com a Eliana, eu vou encontrar com a Bernadette, eu vou encontrar com a Carol, com a Kátia, com o Ricardo, com o Christian, com a Meire, ou seja, eu tenho pessoas aqui que vão me fazer querer estar aqui, né? Depois a gente vai olhar, né, para o ritmo, né? O ritmo, que é esse círculo aí com essas setinhas, né, está relacionado aos rituais e os ritmos que nos mantêm no fluxo, né? Que vão fazer a gente vir para o encontro e sair daqui no final do período e pensar, caramba, nossa, passou tão rápido, eu nem vi passar, caramba, foi tão legal,
né? Eu tive trocas tão profundas, né? Eu aprendi tanto com aquelas pessoas, que legal. Então, o ritmo é super importante para a gente se manter engajado. Depois, na sequência, a gente tem os círculos, porque tem que ficar claro para todo mundo que nem todo mundo vai poder dar o mesmo grau de contribuição estando aqui na comunidade, né? Algumas pessoas vão estar mais no centro, outras pessoas vão estar mais na periferia. E está tudo bem, né? Numa comunidade, a gente tem aquelas pessoas que são mais observadoras, tem outras pessoas que são mais ativas, que querem desempenhar papéis assim mais próximos do núcleo, né? Então, a gente tem que ter clareza de quais papéis podemos desempenhar. E, por fim, né, a espiral, que está sempre muito relacionada com a gestão do conhecimento, né, e tem a ver com a jornada. Né? Como que a gente vai aprender juntos? Qual a nossa jornada individual e coletiva? Né? Então, assim, tem coisas que eu, às vezes, acho que sei, mas não sei, e alguém que vai estar aqui na comunidade vai me alertar para alguma coisa e vai chamar minha atenção. Poxa, olha que legal! Você achava que sabia, mas sabia uma outra coisa que você não sabia. Então, é muito bom ter um espaço onde você possa reconhecer nas pessoas interlocutores que vão te ajudar a crescer. Né? E aí, eu acho que é a minha última, né? Eu passo para você, Carol. Para Bernadette. 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 Quem vai contar para a gente tudo que a gente está começando esse impulso, né, que a Raquel falou, tem um impulso inicial que precisa vir de alguém, que está vindo, né, do Parsifal, que está trazendo essa primeira. A Bernadette vai contar para a gente o que, que é isso. Bom, boa noite para todo mundo. É muito bom a gente estar aqui com essa audiência e a gente poder compartilhar com vocês toda essa proposta de oportunidades que a gente já pensou inicialmente para ofertar para a comunidade. Então, a primeira oferta é uma programação estruturada de encontros para o segundo semestre, né? Começa agora, em 26 de junho, com o Rubens Guimael, que está aqui participando, e a gente vai ter uma série de encontros durante todos os meses, encontros alguns presenciais, outros online, né? Até o final do ano. Essa é a programação para esse ano. Não acaba esse ano, a gente espera, né? Espera que tenha uma vida longa, mas esse é o início. E aqui a gente tem vários eventos diferentes. A gente tem o diálogo que a gente já fez, a gente tem jornada, mas a gente tem papo com o autor, a gente tem fórum temático, tem o cocriação. Mas o que é exatamente cada um desses? Então, isso que a gente vai começar a conversar agora, né? Nos eventos online, que por um lado é triste, né? Era tão bom quando a gente fazia os diálogos presencial, mas por outro, hoje a gente pode ter Leia nos assistindo em Portugal, a Aline participando dos Estados Unidos e sabe lá quem mais. Então, nos eventos online, a gente tem esses 4 tipos de evento na proposta para esse ano. O diálogo, que é mostrar o que é possível. Como assim mostrar o que é possível? A gente traz empreendedores, pessoas que já estão fazendo acontecer e mostra que sim, é possível fazer. Existe e está lá acontecendo. Então, já foram mais de 40 diálogos e a gente vai continuar nessa proposta de estar trazendo empreendedores. O primeiro diálogo da comunidade acontece em 15 de julho, com Marcos Pedotti, que eu acho que também já vi ali passar em algum momento, que vai estar nos contando de primeira mão sobre uma conferência que ele vai ter ido em Bangladesh com a rede do Yunus, né, sobre essa economia que a gente precisa criar de uma forma diferente. Mas a gente vai ter, antes do diálogo com o Marcos Pedotti, a gente vai ter o papo com o autor, com o Guimael, Rubens Guimael. O que é papo com o autor? É um autor, é alguém que efetivamente escreveu um livro e vai estar compartilhando com a gente conceitos, conhecimentos
informações que estão nesse livro, com a proposta de ampliar a visão, né? Então, a gente já tem 3 papos com o autor programados para esse ano, né? O primeiro começa com o Rubens em junho, depois, em agosto, a gente vai ter o James Marins, que eu também já vi passar por aqui, do Instituto Legado, e em setembro a gente tem o Laico. Aiko. Então, e ainda tem mais uma pessoa que eu estou namorando para fazer o Papo de Novembro, que também está por aqui. Então, essa é a proposta do Papo com o Autor. Mas a gente só vai ter isso, diálogo, papo com o autor, conversa, e é importante, né? Tudo é na linha do reflexivo. A gente vai ter o cocriação no modelo que a gente fez durante a pandemia, que é uma proposta de se sentir acompanhado. Então, é um grupo de empreendedores que vão estar compartilhando de forma segura questões, desafios, com uma metodologia do Action Learning que suporta esse processo. E a gente vai ter o fórum temático, que é a proposta de se preparar para o novo, né? E aí, o que é? Para esse segundo semestre de 2025, a gente está com a inquietude da inteligência artificial, dessas tecnologias emergentes. Como é que vai ser esse futuro? Então, o fórum temático é uma série de encontros que a gente vai estar puxando, e aí é o próprio grupo que vai estar participando, trazendo as questões, trazendo pessoas, trazendo informação. Então, é bem na linha da troca de conhecimentos ali dentro de uma estrutura que a gente vai estar fazendo colaborativa. Diálogo e papo com o autor é para membros e convidados de membros. Cocriação e fórum temático é só exclusivo para os membros. E, além dos eventos online, a gente tem os eventos presenciais. A confraria, que foi tanto sucesso, até por conta da jornada no Chile, né? Surgiu esse movimento da confraria, e aí eu não tive a oportunidade de participar, mas tem vários amigos aqui nossos que participaram, Renata, Kátia, Mariana, e a gente vai ter essa proposta de fortalecer laços, né? E aí são laços locais, e aí a gente está propondo ter São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro no primeiro momento. São 2 encontros, um no terceiro trimestre e outro no quarto trimestre, como fechamento do ano. E também, nesse caso, os membros podem trazer convidados. E como evento presencial também, a jornada que é ver para querer. E o que é uma jornada que é ver para crer? Os outros eventos são encontros de 1h30, 2 horas a confraria. A jornada não, a jornada já é um encontro longo, que pode ter inclusive uma viagem, que em média, quando a gente faz no Brasil, vai ser de 2 dias e meio, 3 dias, mas a gente pode ter maiores jornadas internacionais, como é o exemplo aqui, que foi a jornada do Egito, em fevereiro de 2018, que a gente teve a oportunidade de conhecer Sikkim, e não só conhecer, mas a gente botou a mão na massa. Então, se vocês olharem o slide, a imagem, a fotografia de baixo, tem vários dos participantes da jornada ali catando as florzinhas, porque o dono da fazenda, que é esse senhor de turbante, né, que estava nos recebendo para visitar, que faz parte da comunidade de Sikkim, convidou a gente para ir à fazenda, ir ao campo e fazer a colheita, para ver a dificuldade que é colher florzinha, não é arrancar, né? E a gente, inclusive, fez todo o processo do campo à indústria, porque eles também têm indústria. Então, o material que é produzido no campo é processado na indústria. Nesse caso aqui, é uma fábrica de roupas infantis com algodão orgânico. Então, é uma viagem que a gente vê para crer e coloca até a mão na massa. E o que mais que a gente vai ter? Só evento? Não. A gente tem mentoria para negócios, que a proposta para 2025 é que cada empreendedor que tenha interesse receba, dentro da proposta desse ano,
duas sessões de mentoria gratuitas dentro de um conjunto de mentores formados, capacitados pela Escola de Mentores do Parcibo 21, e aí, a partir dessa experiência, ele pode continuar a mentoria, e aí de uma forma paga, vamos dizer assim, acordada com o mentor no futuro. Além disso, a gente tem a oferta dos próprios membros, porque não é a nossa proposta na comunidade dos realizadores inquietos que o Parsifal fique oferecendo tudo. Qualquer pessoa que está na comunidade vai poder oferecer, é isso que a gente espera que ofereça. Tenham muito mais ofertas. Então, aquele calendário do semestre, ele vai estar muito mais cheio, porque vão poder oferecer tanto produtos quanto serviços para os membros da comunidade. E quem está participando da comunidade vai ter acesso diferenciado a essas ofertas dos demais membros. Inclusive, a gente já tem duas ofertas, que é o Guilherme, que já fez a oferta de fazer a consultoria da Jornada Mais B, para quem empreendedor que quiser fazer a certificação Mais B, e a Kátia Périco, que fez a oferta de fazer mentoria de carreira. E temos os parceiros. Hoje a comunidade já conta com 5 parceiros. E esses parceiros eles vão dar descontos em programas, ou, no caso, né, as livrarias, os livros que elas editam, que é a editora Antroposófica, que é a editora que publicou o livro do Rubens, a livraria Insight e a editora Voo, que publicou o livro do James, que vai depois, no segundo, em Papo com o Autor, vai estar falando com a gente. E também temos como parceiros o Instituto Legado e a TRE, que não poderia faltar, nossa irmã, né, praticamente de nascimento aí, e de inspiração. Tem mais alguma coisa? Acho que eu já falei tudo, não? Não, Entender. agora eu acho que é a Raquel que volta o grupo, né, Kátia? Isso. Sim, acho que a ideia agora é a gente, né, depois de tanta informação que a gente trouxe, ter um tempo de troca entre vocês, que a Raquel vai conduzir sobre essas perguntas, e depois a gente retoma para ir para o encerramento. A boa notícia é que, acho que pela primeira vez na vida, a gente está exatamente no horário que a gente se programou para estar. Isso é um espetáculo, já dá um Não é bom uma sinal para a gente. maravilha, Kátia? Então, já estão com ritmo absolutamente enorme. Ritmo em ordem. Então, conversando com a Kátia agora de tarde, né, nós pensamos em ouvir de vocês um pouquinho sobre essas 3 perguntas. E aí, para a gente fazer isso, a gente vai fazer 2 rodadas, né, com em salas menores, né? A gente vai se dividir em grupos de 4 pessoas e a gente gostaria que vocês pensassem sobre essas perguntas. Qual a escolha que você fez ao estar aqui e o que você ganha ao participar da comunidade? Qual é a tua percepção em estar participando da comunidade de Realizadores Inquietos? O que queremos criar juntos que pode fazer diferença no mundo e que sozinhos nós não poderíamos criar, né? Então, nós gostaríamos que vocês pensassem sobre isso. E qual o presente que você está trazendo para o grupo e que talvez a gente ainda não saiba, né? A gente gostaria de conhecer um pouquinho mais das suas competências, entender o que você pode oferecer, se você tem alguma coisa para oferecer para a comunidade e o que o grupo todo ganharia com a sua participação, tá? Então, vamos dividir aí nas salas 5 minutinhos, acho que tá legal, né? Para a gente começar a aquecer. E depois a gente faz outra sala de 5 minutinhos. Eu não sei quem é que está dividindo, mas se puder fazer essa divisão para mim, Eu já fiz, mas faz no Carol, automático aí. não, eu já fiz, mas é que eu não estou achando aqui, não está aparecendo para mim quando eu boto de tempo. Não sei o que No aconteceu. Options, não está 5 aparecendo? minutos. Não. Mas a gente pode abrir a sala Tá e a bom. gente fecha quando a Tá gente bom. entrar no Fecha com tempo 5 aqui. minutinhos, Ok. vamos lá? A gente manda uma Então, vamos lá. mensagem quando estiver acabando o tempo, Eu passo no chat essas perguntas para o pessoal ter à mão, tá bom? por Tá favor. bom.
Achei. Ok. Tem que colocar no coisa para eles aí, as perguntas. Pois é, broadcast, né? Era É, melhor ter colocado antes de mandar, na próxima tem que fazer isso. eu coloquei no chat aqui, você pode ir copiando e colocando lá? Eu tô... Posso. Meire não foi? Eu Meire? voltei, eu voltei sem querer, mas eu não estou achando aqui o lugarzinho que diz volte para a sua. Eu estava em Ai, qualquer grupo. Me coloca em algum lugar aí. Botando, peraí. Voltei porque alguém me puxou para cá. pois é, uma sala acho que voltou inteira. Ah, então talvez fosse a nossa. É, Eu fui parar numa Não, eu sala estava lá, na eu sala fui que de estava volta. a Aline. Eu caí numa sala que estava Armando e Rodrigo Dias, Marmelada e eu. E aí eles falaram que acham que está até agora ótimo, ritmo ótimo, que eles acham que 5 minutos vai ser pouco. Especialmente se tiver também. um trio que não se conhece, com certeza vai ser pouco. Ah, mas a Mas gente... acho que agora não dá Eu para só aumentar não mais. estou achando. Vocês é não bom. estão do lado de fora para mim. Coisa maluca. Que estranho, nem me aparece a possibilidade de entrar em algum lugar. A Lúcia É Sigolo e porque o Leandro não se juntaram, ou não puderam participar, é isso? Ah, join breakout room. Peraí, vou. acho que ela agora achou, né? Porque para mim todo mundo Não, tá. você está aí? Conseguiram Luciana? jogar essas perguntas no broadcast? Eu estou mais preocupada que eles saibam aí. Na primeira dá uma aquecida, depois na segunda a gente faz o broadcast, dá um pouquinho mais de tempo, talvez. A gente vai ter que fazer. Como a gente está super adiantado, gente, primeira vez na vida que isso me acontece. Olá, tudo bem?